família da minha esposa, na época ela era minha noiva, hoje é minha esposa, também nos abraçou. A minha sogra, minha mãe, meu sogro virou meu pai. Então, assim, esse fato fez com que a gente conseguisse superar e perdoar. Conseguiram perdoar o maníaco? Sim. Nossa, é difícil, né? A gente perdoou e liberamos o perdão, porque o liberar o perdão fez com que a gente conseguisse seguir a vida, porque a gente precisava seguir a vida, precisava continuar. Às vezes a gente confunde muito a justiça com a vingança. A gente confunde muito essa questão, preciso fazer justiça, preciso fazer justiça. E às vezes a gente vai até o final, incomoda a polícia, incomoda, não é que incomoda, né? A gente vai atrás, aquilo tudo, e às vezes a gente está com sentimento de vingança e não de justiça. Porque quando chega no final, foi condenado, condenou, beleza, e aí fez justiça? Minha mãe não voltou, né? Seria justiça se minha mãe tivesse aqui comigo de novo, né? Ela não voltou, então não houve justiça para mim, né? E se eu fosse atrás mesmo, seria uma vingança. Tanto é que eu não fui no julgamento, eu não corri mais atrás. Você não quis nem ver, né? No início, até quando ele foi preso, eu atuei, até com o Alexandre, que era o detetive lá na época. O Alexandre, acho que é Rafael também, e eu conversei muito com eles. Você foi assistente do Ministério Público? Não fui assistente do Ministério Público, não. Mas eu atuei muito lá, tentei ajudar da forma que podia, inclusive quando saiu a notícia da última vítima, que era a Edna Feitor Porto, o carro ficou perto da minha casa. E como ele deixou o carro perto da minha casa, ainda não tinha essa ligação. Mas eu não sei porquê. Eu liguei na hora e falei assim pro Rafael, assim, aqui, esse cara é o mesmo cara que matou minha mãe e ele mora aqui perto. Você já sentiu, né? A característica, né? E ele tinha deixado material genético tudo lá. Qual que é a questão do material genético? É porque o policial, quando ele chega no local de crime, como o doutor aqui falou, tem lá um número. Ele consegue ver qual que foi a mesma pessoa que cometeu os 5 crimes. Ele conseguiu verificar isso. Só que não vem ali o endereço, não vem falando quem que é, né? Sim. E aí, na época, foi em 2011, já tinha passado por isso, já tinha perdoado, a gente já estava superado, já superando esse trágico nosso. A Ilana Casoy, que é uma escritora lá de São Paulo, ligou para nós, falou que a Associação dos Peritos da Polícia Federal, eles estavam com um projeto de lei e o nosso caso, ele encaixaria no caso específico lá para a aprovação da lei. Sim. E aí utilizou da gente, né, se a gente poderia ajudá-los na aprovação dessa lei. Então a gente foi para Brasília, reunimos as famílias, conseguimos reunir 4 famílias. Essas 4 famílias a gente foi para Brasília. Aí lá em Brasília nós fizemos audiências públicas, conversamos com os senadores. O senador que entrou foi perdi com o nome dele, que é lá do Piauí, foi até ministro agora do Bolsonaro, Ciro Nogueira. O senador Ciro Nogueira, que entrou com um projeto que era o caminho mais fácil para poder conseguir a aprovação. E aí a gente foi em cada gabinete, batia na porta de cada gabinete, contava a história e falava, a gente precisa da aprovação desse projeto. Basicamente o que é? É criar um banco de dados. Esse banco de dados é através da identificação do criminoso, de crimes hediondos e similares ao hediondos, né, como crimes sexuais. E nesse banco de dados, além do perfil ali da identidade, da foto, né, colocaria também o número do DNA dele, através da extração da saliva. Então ia colocar ali, ia fazer um exame e colocar ali o número dele. Ele ia ser identificado, ia criar esse banco. Ele não ia, aquele DNA não ia ser usado por crime que ele cometeu. Mas futuramente, se aparecesse um outro crime, né, e aparecesse no local de crime, tivesse material genético, a polícia já teria um banco de dados para poder confrontar e verificar se aquele material genético ali foi de alguém ali que já passou pelo sistema carcerário. Então, se tiver ali, já
porque na época eles tinham feito um estudo que 70% desses criminosos, eles eram reincidentes. Eles eram reincidentes. Então, tinha essa possibilidade. E também a gente via até mesmo como uma forma de até liberar o cara. Se o cara não está ali, né, se não é o DNA dele, então... A gente vê isso muito nos filmes de investigação criminal. Na verdade, séries, os CENSAIs têm um sistema que é o CODES, que é esse programa. Esse programa foi disponibilizado para todas as polícias. Quem coordena aqui no Brasil é a Polícia Federal, mas quem alimenta é a Polícia Civil, que faz a alimentação dos bancos de dados, por causa dos estados, né? E aí, esse CODES que é lá que tem os CENSAIs, que ele pega e entra lá no sistema, ó, esse DNA de fulano e tal. Aqui no Brasil... Mas a lei passou, não passou? 2012, passou, não foi? É a lei 12.654. Isso, 12.654 de 2012. Ela obriga os condenados a doarem material genético para esse banco de dados, Sim. que é usado pela Polícia Civil agora. Está sendo até discutido no STF a constitucionalidade dela, porque existem os defensores falando que ninguém pode produzir prova contra si mesmo. Mas ninguém pode assassinar também, não? Não, mas entretanto, não é prova. Né? Por que não é prova? Porque ele não é usado para o crime. Aquilo ali é uma identificação. Sim. Igual a foto. Você não tira a foto do criminoso? Você não deve, não você teme, não coloca, né? Você não fez nada de temer, né? Não é que não precisa temer. É porque vai tirar foto. Digital, não vai tirar foto. É uma identificação. Então, é a identificação. E essa identificação, ela vai ser usada depois. Por exemplo, se ele deixar a carteira de identidade dele lá no local de crime, a polícia ia atrás dele através da carteira de identidade. Só que ninguém deixa. Agora, o DNA é mais fácil. Pelo menos o DNA vai comprovar que ele esteve no local. Não quer dizer que ele cometeu o crime, mas que ele esteve no local, teve. Você considera, então, que isso foi uma conquista de vocês? Sim, aí? Foi uma ajudou conquista. Na superação da dor, da perda? Sim, a gente considera isso como uma conquista e uma coisa, a gente conseguiu transformar uma dor nossa em uma coisa benéfica para a sociedade. Né? A gente, meu irmão estava junto comigo nisso tudo, tá? Então, o que aconteceu comigo, meu irmão também estava junto. Então, a gente tentou modificar aquela dor, né? De vez em quando a gente somente lamentando, porque não ia trazer minha mãe de volta. Sim. Lamentar, lamuriar, chorar, resmungar, não ia trazer minha mãe de volta. Então a gente precisava agir, fazer alguma coisa. E a gente resolveu viver. A gente continuar a vida, né? Continuar a vida. Temos lembranças boas da mãe, coisas muito boas, vivemos momentos muito, muito importantes e maravilhosos, mas ficou na lembrança. E a gente precisa continuar a vida, porque a vida continua com nós. Você falou que vocês perdoaram Marcos Antunes Trigueiro, né? O que você diria para ele se encontrasse com ele frente a frente agora? Eu falaria que eu perdoei ele. Não iria até ele, igual já me perguntaram, porque como eu sou advogado, você tem acesso fácil lá, poderia ir lá e tal, mas seria um afronto que eu estaria dando com ele, não seria um perdão. Eu estaria afrontando ele. Porque o perdão mesmo, o que é? Eu não sentir mais dor. Eu não sentir dor daquele momento. E aí, como eu não sinto mais dor daquele momento, eu consigo viver. Então, se eu encontrasse com ele, ia falar com ele que ele estava perdoado, pronto. Eu sei que isso vai chocar muita gente, que choca muita gente, porque como é que você faz assim? Poxa, você perdoou a pessoa que matou sua mãe? Aí eu trago isso para minha vida, né? Se eu conseguir perdoar a pessoa que matou minha mãe, eu vou brigar com as pessoas que estão do meu lado, que as pessoas que... Às vezes a gente briga com as pessoas, tá, né? Aquela confusão. Né? Você acha que eu vou ficar com raiva das pessoas? Se alguém no trânsito te xingar, você não vai nele. Não, as pessoas estão brigando hoje por causa de briga de trânsito, talvez no momento, mas não guardo rancor. Eu acho a questão é evolução, rancor. Evolução. Perdoar evolução demais. Agora, é modo de viver. É um...